Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Domingo em Família, aqui na Igreja da Cidade Online, sua igreja onde você estiver, e também no Ministério Herança Real. Estamos aqui à mesa hoje, né, Fabiano? A mesa está posta, um café muito especial. Muito lindo. E queremos convidar você a acompanhar então o programa deste domingo. Domingo passado tivemos um programa muito especial. Quero convidar você a poder repassar esse link e quem sabe assistir de novo. Também o nosso time estará aqui no chat para que você possa interagir conosco neste tempo onde vamos mais uma vez trazer a família como um foco. Deus se importa com a sua família, Deus se importa com você e o papel que você exerce. E isso vai ser muito importante para o nosso crescimento hoje. É isso, Vivi, muito importante. Neste ano da palavra e da família, estamos focando naquilo que é tão importante para Deus. Então, a Igreja da Cidade Online aqui para abençoar você e a sua casa. O que temos hoje de especial para aprendermos no Domingo em Família, Vivian? Hoje temos uma pessoa muito querida, pastora Andréia Uber, esposa do pastor Eibe Uber. Uma igreja linda, um ministério maravilhoso. E ela vai nos falar um pouquinho como criar essa atmosfera para contribuir que cada integrante da família possa ter o seu chamado divino completamente desenvolvido. Será um tempo muito especial. Uau! Então, arrume as coisas aí. Domingo em Família, agora chegou a hora de crescer através da Palavra de Deus. Vamos assistir. Que privilégio estar aqui com vocês nesse Domingo da Família. Hoje em dia nós temos que pregar bastante acerca de família. E eu queria parabenizar o pastor Carlito, a pastora Leila, que tem tido essa iniciativa de investir nas famílias. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Andréia Uber, eu sou esposa do pastor Eibe Uber. Nós estamos casados já faz 29 anos, temos 3 filhos, tenho uma netinha a caminho e todos os nossos filhos servem ao Senhor para a glória de Jesus. E eu sei que isso é o alvo de todas as famílias. Qual é o pai que não quer os seus filhos servindo ao Senhor? Se você está aqui hoje assistindo a esse culto da família, eu sei que é porque você quer investir na sua família. Gente, nós sabemos que não existe uma família perfeita. Todos nós temos defeitos, cometemos erros, nos arrependemos de coisas que nós fizemos, que nós deveríamos ter feito ou não fizemos, ou fizemos, mas todos nós estamos caminhando, de acordo com a palavra de Deus, para alcançar esse alvo de nós termos uma família abençoada por Deus. É interessante o tema que foi me dado, como nossa família pode contribuir para o chamado divino dos membros na família. Quando eu olhei esse tema, algo que me chamou mais atenção foi acerca do chamado divino. E eu sei que quando a gente fala chamado divino, isso pode nos assustar um pouco, porque nós achamos algo divino, algo que está muito distante, algo misterioso. Mas você sabe que, na realidade, todos nós temos um chamado divino na nossa vida? O nosso chamado divino na nossa vida é o mesmo chamado divino que Jesus teve na vida dele, que era refletir e glorificar o Pai aqui na terra. Se nós percebemos aqui em João 5,19, você pode acompanhar na sua Bíblia, Jesus, ele fala algo interessante. Olha o que ele fala. Então disse Jesus, em verdade, lhe digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Jesus, através da sua atitude de fazer aquilo que o Pai também faz ou fez, estava glorificando, estava refletindo o Pai aqui na terra.
Depois, em João 10:30, você pode acompanhar, Jesus também faz menção de que se nós queremos ver o Pai, basta nós olharmos para Jesus. Por quê? Porque ele reflete a Deus aqui na terra. E isso certamente é um chamado de todos nós. Não importa qual seja os planos de Deus para a sua vida, uma coisa nós temos certeza, que nós temos que glorificar e realmente deixar Jesus viver através de nós, refletir Jesus nas nossas vidas. Quer seja no nosso trabalho, na fábrica, levando um filho para o colégio, no trânsito, né, papai? Em casa, em todos os lugares, nós temos esse grande chamado, que é realmente refletir e glorificar a Deus aqui na terra. Deus, quando Ele nos criou, como um Criador, Ele criou algumas expectativas acerca da sua criação. Você já viu algum Criador criar algo sem ter algo específico para aquilo que Ele criou? Você acha que Deus tem algo específico para a sua vida? Esse algo específico é o que nós chamamos de chamado. Esse é o seu chamado. Aquilo que Deus criou você especificamente para fazer. Deus é um Deus sábio. E Ele tinha algo em mente quando Ele criou cada um de nós. Mas para que a gente saiba o que Deus tinha em mente, nós temos que fazer algumas coisas. Como, por exemplo, tirar tempo para falar com Ele, escutar o coração do Criador, saber quais são as expectativas que Ele tem acerca da criação dEle, das pessoas que Ele criou. Por isso que é tão importante nós tirarmos tempo para ouvir, para conversar, para entender o coração do nosso Criador. E esse tempo nós tiramos ao lermos nossa Bíblia, ao investirmos tempo na Palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença para que você descubra qual é o chamado de Deus para a sua vida. Mas sabe, gente, saber qual é o chamado de Deus para a minha vida não foi algo rápido e imediato. Eu sei que as pessoas falam muito acerca disso. Você tem que saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. E eu entrava em crise, né? Eu queria saber qual era o propósito de Deus para a minha vida. O que Deus tem para mim? Qual é o propósito? Quais são os planos de Deus para a minha vida? E eu ficava mais em crise ainda, vou ser bem transparente, quando eu conheci o Abe. Quando eu conheci o Abe faz mais de 30 anos atrás. E ele, quando nós estávamos namorando, ou antes mesmo do namoro, ele sabia exatamente o que Deus tinha para a vida dele. E eu lembro que antes da gente casar, nós estávamos conversando, e isso já faz quase 30 anos, e ele falava assim, olha, nós morávamos em Santarém naquela época, nós vamos trabalhar bastante aqui, nós vamos casar, nós vamos trabalhar bastante aqui. E Deus, quando eu tinha 19 para 20 anos na faculdade, Ele me mostrou o que eu deveria fazer. E aí ele falava, nós vamos ajudar essa igreja a crescer, e nós vamos para Fortaleza, e nós vamos nos mudar para São Paulo, e de São Paulo nós vamos enviar muitas equipes ao redor do mundo. Gente, eu pensava, como ele sabe exatamente tudo que Deus quer que ele faça. Como que é tão óbvio isso para ele? Para mim não era tão óbvio, eu não sabia exatamente. Você sabe exatamente o que Deus quer que você faça? E isso me intrigava muito, quando ele falava exatamente o que ele acreditava que Deus tinha chamado ele para fazer. Eu pensava, Senhor, eu quero servir o Senhor, mas eu não sei exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Foi interessante que uma vez Deus me mostrou uma ilustração de um quebra-cabeça. E Deus falou para mim assim, Andréia, quando você começa um quebra-cabeça, qual é a primeira coisa que você faz?
Pega as pontas, né? Todo mundo que já montou quebra-cabeça sabe que as primeiras coisas são as pontas. Elas estão bem definidas para começar a montar um quebra-cabeça. Depois você vai encaixando as outras peças. E Deus me falou, existem pessoas que são pontas, mas existem outras pessoas que fazem parte do quebra-cabeça. As pontas são mais importantes do que o quebra-cabeça? Não, de maneira alguma. Mas elas vão encaixar rapidamente e exatamente aonde elas foram criadas para encaixar. Já as outras partes, o que a gente faz? A gente começa tentando, né, montar o quebra-cabeça. Às vezes a gente também tenta, não, essa peça pertence aqui. E quando a gente vai ver, ela não encaixou totalmente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todas as pessoas são como um grande quebra-cabeça. Só estou fazendo, né, uma ilustração. Mas são como um grande quebra-cabeça, um plano lindo que Deus tem para nós. E cada um tem um lugar especial. Cada um tem um propósito específico. Existem pessoas que já descobriram o seu propósito e sabem especificamente o que elas são, pontas. Existem outros, como eu, que eu precisei descobrir aonde eu me encaixava. E como então, Andréia? Como então que eu vou descobrir exatamente aonde eu me encaixo? Eu acredito que para que nós descobramos exatamente o propósito de Deus e aonde nós nos encaixamos, nós temos que ter uma atitude, e essa atitude é de servir. Comece a servir. Comece a servir, sirva na sua igreja, né? Sirva no seu lar, comece a servir. Você vai encontrar aonde você realmente se encaixa. Eu conheci uma senhora, ela é uma médica muito conceituada, oftalmologista muito conceituada. E uma vez eu estava no consultório dela e eu perguntei para ela, você desde pequena queria ser médica? Ela falou, nunca isso passou na minha cabeça. Eu pensei, mas como que você então se tornou uma médica tão conceituada, tão boa no que faz? Ela falou, Andréia, é interessante, quando eu era jovem, eu comecei a namorar um rapaz que ele queria ser médico, e eu não. Mas porque ele prestou vestibular, eu fui fazer vestibular com ele. E acabou que ele não passou e eu passei. E quando eu entrei na medicina, eu me senti realizada ao fazer aquilo. Naquele momento, eu descobri para que eu tinha sido chamada. Gente, eu achei interessante. Por quê? Porque ela teve a disponibilidade de servir. E aí, eu estava observando na palavra de Deus uma história na Bíblia que demonstra alguns princípios. Como é que nós podemos ajudar os membros da nossa família a alcançar o chamado divino para a vida de cada um deles, incluindo o nosso. A família de Moisés é uma família que me chama muita atenção. Você já prestou atenção como todos na família de Moisés contribuíram para o plano e o propósito que Deus tinha na vida de Moisés? Se nós pensarmos acerca de Moisés, com certeza Moisés era uma ponta. Mas todos os outros se encaixaram e ajudaram a formar aquele grande plano. A gente não ouve muito falar, né, acerca do pai de Moisés, mas a Bíblia fala que esse homem quis se casar, né, um homem da tribo de Levi, se casou com uma moça e eles tiveram um filho chamado Moisés. Eu acredito que a Bíblia não fala muito acerca do pai de Moisés, porque nós temos que lembrar que naquela época eles eram escravos, então o pai de Moisés com certeza estava trabalhando bastante. E aí, diante do decreto de Faraó, em matar todos os bebês, a mãe de Moisés pensou em algo de como salvar a vida de Moisés e contribuiu para o chamado de Deus na vida de Moisés. Mas não foi só a mãe de Moisés. Miriam, a sua irmã, também contribuiu quando ela se dispôs a servir e ir lá perguntar para a princesa se ela queria
uma ama para aquele bebê que ela tinha acabado de achar. Arão, o outro irmão de Moisés, também investiu no chamado de Moisés e encontrou o propósito da sua vida ao servir. Foi ele que estava do lado de Moisés, falando com o faraó e alcançou grandes feitos através da sua vida. Então, primeiro lugar, como nós podemos ajudar as pessoas a encontrarem o chamado divino, incluindo o nosso? Primeiro, nós temos que entender que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Alguns Ele vai revelar mais rapidamente e as pessoas vão entender que elas estão nas pontas. Outros Ele vai revelar paulatinamente, quando nós nos dispomos a servir e acabamos sendo encaixados naquele plano, não diminuindo o que é encaixado ou o que é ponta. Todos são extremamente importantes para a grande figura, o grande plano que Deus tem. E a segunda coisa, né? Primeiro, entender que Deus tem um plano, inclusive para você e para todos da sua família. Segundo, comece a servir, a se dispor, né? Comece a servir na sua igreja, sirva na livraria, sirva no ministério infantil, sirva no ministério de louvor, sirva no ministério da mídia. Com certeza você vai encontrar o chamado específico de Deus para a sua vida. Sirva na sua casa, como a família de Moisés. Você, esposa, tem inclinado o seu coração para servir seus filhos, para servir seu marido, para servir as pessoas da igreja? Se todos nós tivermos essa visão de servir, nós vamos ajudar um ao outro a encontrar o chamado de Deus para nossas vidas. É interessante, gente, que a palavra de Deus, existem verdades objetivas e verdades subjetivas. Verdades objetivas são verdades que Deus falou especificamente que é exatamente assim que Ele quer. Verdades subjetivas são verdades que nós vamos aprendendo com o tempo. E eu quero te dar uma verdade objetiva. Deus chamou todos para servir. Então comece a servir, que eu tenho certeza que você vai encontrar o chamado de Deus para a sua vida. A terceira coisa que nós podemos aprender com essa família abençoada, que não foi perfeita, mas uma família abençoada, que é a família de Moisés, sê tu uma bênção. A razão que Deus abençoou Moisés não era somente para abençoar ele especificamente. Deus tem um plano e Moisés era parte desse plano. Sê tu uma bênção. Moisés, sendo uma bênção, ele pôde abençoar não somente a sua família, mas toda uma geração, todo um povo. Abençoou tantas pessoas. E nós temos que ter essa visão, que nós não podemos reter a bênção de Deus. A razão que Deus nos abençoa, a razão que Deus te dá sabedoria em qualquer área da sua vida, quer seja em computação, quer seja na cozinha, quer seja na empresa, quer seja se você é bom em matemática, em física, em geografia. A razão que Deus te abençoou é para que você seja uma bênção na área específica que Deus te abençoou. Você sabia, nós já fizemos algumas viagens para Israel e um dos pontos turísticos interessantes de se estar é no Mar Morto. Todo turista gosta de ir no Mar Morto. Mas você sabia que o Rio Jordão, um rio que tem tanta vida, é o principal rio que leva água para o Mar Morto? E como é que o Mar Morto se torna morto? Por que que um rio tão cheio de vida leva a sua água para dentro daquele mar e aquele mar se torna morto? A razão que o Mar Morto se torna morto, uma das razões é porque ele não compartilha a água com nenhum outro rio. Ele se fechou ali naquele local e ele se tornou um mar morto. Deus quer nos abençoar para que a bênção de Deus possa ser compartilhada
para outras pessoas. E falar sobre a bênção de Deus é algo interessante, né? Quando Deus pensou nessa palavra bênção, e nós vemos no livro de Gênesis, Deus abençoando, Ele criou as coisas e abençoou. Deus tinha algo em mente que os povos pagãos, eles foram tirando a figura do que era realmente uma bênção. Os povos pagãos, eles acreditavam que a gente só recebia uma bênção dos deuses deles, né? Se nós fizéssemos um sacrifício, se nós fizéssemos algo, então nós receberíamos a bênção. Mas Deus mostra um outro lado. Deus nos dá uma bênção, nos dá as bênçãos, mesmo quando nós não fizemos nada, mesmo quando nós não merecíamos, né? Ao enviar Jesus, Jesus foi a representação dessa bênção de Deus. Nenhum de nós poderíamos fazer qualquer sacrifício para receber a bênção de ter Jesus. Quando Deus dá a Sara, uma mulher que não tinha nada mais para oferecer, né? Ele lhe dá um filho. Ali ele está compartilhando a sua bênção. Deus, ele quer abençoar a sua vida. Mas a bênção que Deus quer para a sua vida não é para parar somente em você. Como a vida de Moisés, ele não quer somente que fique em Moisés, mas que abençoe a nossa geração. Então, seja uma pessoa que abençoa. Você sabe que quando você abençoa alguém, você está chamando à existência algo que ainda não existe. Nós vemos através da palavra de Deus, quando os pais abençoavam os filhos, eles ainda não eram aquilo que os pais iriam proferir. Mas no momento que os pais proferiam, eles se tornavam. Então, seja um agente transformador, seja um agente de bênção. Jesus nos chamou para nós sermos luz. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Seja uma pessoa, uma abençoadora, que é uma pessoa que vai restaurar as pessoas, ajudar. Não seja aquela mulher ou aquele homem que mete mais fogo na lenha, que faz a casa pegar fogo. Não tem pessoas que são assim? Que elas vão lá e inflamam mais. Não, nós fomos chamados para sermos abençoadores, pacificadores. Abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, né? Decrete a bênção de Deus aonde você for. Decrete as bênçãos. Deus nos chamou para nós sermos abençoadores. Como Moisés, que não reteu a bênção, e a vida dele foi uma bênção, não somente para ele. Eu tenho certeza que Deus quer fazer da sua vida uma bênção também. Então, como é que eu posso contribuir para o chamado divino dos membros da minha família? As 3 coisas, entendendo que eu faço parte de um plano e um propósito, e cada um tem um plano específico, algo específico. Não deixa o diabo endurecer o seu coração e você ficar com inveja do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Não, você é parte de um projeto, de algo tremendo que Deus tem aqui na terra. Segunda coisa, descubra qual é o seu chamado, servindo uns aos outros. E a terceira coisa, seja uma bênção. Proclame as boas novas do Evangelho. Dessa maneira, nós vamos ajudar não somente a nossa família a encontrar o que Deus chamou eles para fazer, mas realmente, aonde nós formos, irá florescer para a glória de Jesus. Eu quero orar por você e eu quero ser um agente hoje na sua vida, abençoar a sua vida e a sua família. Pai querido, eu peço agora pelos meus irmãos e as minhas irmãs, que o Senhor possa realmente estar dando revelação de quem eles são em Cristo Jesus, que o Senhor tem propósitos específicos para a vida de cada um deles e que nós vamos descobrir os teus propósitos servindo o teu corpo, ó Pai. E eu peço que a bênção do Senhor possa estar sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém.
Que tempo de crescimento Uau. que tivemos aqui. Que palavra abençoadora. Agradecemos demais esta palavra. Isso, Andréia, obrigada, querida. Obrigada mesmo por partilhar conosco. E fica aqui o nosso convite para você que está assistindo, possa rever e encaminhar para mais alguém. Muito, muito lindo e muito especial. E domingo que vem nós vamos estar aqui com uma nova convidada, a apóstola Niara, a esposa do apóstolo Milton Ebenezer. Com uma palavra forte, você não pode perder. Uau! Queremos orar agora pela sua família e abençoar você e a sua casa. Lembrando que toda a primeira temporada do Domingo em Família está no canal da Igreja da Cidade Online e agora também a segunda temporada. Você pode revisitar e também compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas. Isso. Vamos orar? Pai, segura na nossa mão. Amém, Jesus. A nossa família é tua. Amém. Não aceitamos opressão, Em nome não de aceitamos Jesus. as setas do diabo contra a nossa casa. Amém, Pai. Deus, rendemos a nossa vida, o nosso casamento e os nossos filhos a Ti. Amém, Queremos Pai. aprender, mas queremos praticar Sim, Jesus. pelo poder do Teu Espírito a Tua palavra. Abençoe, Pai, cada vida e família. Amém, Em nome Pai. de Jesus. Abençoe a igreja família da cidade. Aleluia, Oramos Pai. assim, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Herança Real, famílias reinando em vida. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.